Sandro, vamos continuar a matéria que nós estamos tratando aqui na Escola da Fé, e eu quero lembrar o seguinte: nós tivemos 2 programas com o Padre Paulo Ricardo, né? Então eu interrompi a sequência da doutrina da fé que eu estava tratando. Aqui eu queria explicar o seguinte: nem sempre é fácil a gente trazer pessoas de fora, né, que possam participar dos programas aqui. Como o Padre Paulo, de vez em quando, vem aqui a Canção Nova, porque ele dá aula aqui no seminário de teologia, né? Comigo, com o professor Evandro Gussi e outros, e ele vem de vez em quando, porque ele mora em Cuiabá, Mato Grosso, né? Então, eu aproveito de vez em quando para trazer essas pessoas que têm dificuldade de vir aqui para participar do programa. Bem, mas a gente vai retomando o assunto a cada vez, e eu peço que tenham paciência, devagar nós vamos caminhando, tá? Vou pedir para Ellen colocar aí para nós. Ellen, nós estamos falando sobre a Virgem Maria. Dentro do ano da fé, dentro do nosso credo, tem aquele artigo que diz: nasceu da Virgem Maria. Jesus nasceu da Virgem Maria. Essa pessoa é essencial na nossa fé. O Papa Paulo VI dizia que se a gente não compreender o mistério de Maria, a gente não compreende direito o mistério de Cristo. Por isso que eu estou aprofundando um pouco na doutrina sobre a Virgem Maria. Então está aqui, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Nós já falamos no dogma da maternidade divina. Maria, mãe de Deus, Theotokos, né? Essa expressão foi usada no Concílio de Éfeso, no ano 431, quando surgiu aquela heresia, chamada nestorianismo, de Nestório, que era um patriarca, bispo-patriarca de Constantinopla, que começou a dizer que em Jesus havia 2 pessoas, uma divina e uma humana, e que Maria era mãe apenas da pessoa humana de Jesus, mas não era mãe de Deus. Então o concílio se reuniu e falou claro: Maria é Theotokos, que quer dizer em grego mãe de Deus. Porque se o Verbo, que é Deus, nela se encarnou e nasceu em forma humana, é Deus, então ela é mãe de Deus, não tem como, né? E não tem 2 pessoas em Jesus. Jesus é uma pessoa só, é uma pessoa divina, ele tem 2 naturezas, mas ele tem uma pessoa só. Bem, e o dogma da Imaculada. Por que Maria é imaculada? Não tem mácula, não tem pecado, porque é mãe de Deus. Ora, como é que a mãe de Deus vai ter pecado? Então Deus a preservou do pecado pelos méritos da morte do Cristo na cruz. É o que diz o dogma. Os padres da igreja chamam a mãe de Deus de toda santa, Panagia, né? Quer dizer, toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, né? Tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Bendita és tu entre as mulheres, disse para ela, né, Santa Isabel, bendita és tu entre as mulheres. Não teve pecado, né? Pode passar, Hélio. O Concílio de Trento, aquele concílio que aconteceu lá no século XVI, o concílio depois da reforma de Lutero, o Concílio de Trento, que demorou 18 anos e praticamente revisou toda a doutrina católica, né? O concílio diz que foi ela que primeiro, e de uma forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Segura um pouquinho, volta um pouquinho. Isso aqui é muito importante de entender. Olha o que disse o concílio. Foi ela que primeiro, e de uma forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Quer dizer, a primeira pessoa que foi beneficiada pela vitória de Cristo. Que vitória é essa? A morte do Cristo na cruz, que destruiu a morte, destruiu o pecado e que ressuscitou e nos deu a salvação. A primeira pessoa que foi salva, que se beneficiou, foi Maria. Não teve o pecado original. Imaculada. Nós, né, ficamos curados do pecado original pelo batismo. Maria ficou curada do pecado original antes que o pecado a atingisse. Eu gosto de fazer essa comparação. Na medicina, tem 2 maneiras de você tratar uma doença. Ou você pode vacinar a pessoa para não pegar a doença, ou você trata da pessoa depois que ela pegou a doença. Nós fomos tratados depois que nós pegamos a doença do pecado original. Maria não, Maria foi vacinada contra o pecado original.
O que vacina? A vacina do sangue de Cristo na cruz. Aí alguns perguntam, como se o Cristo não tinha nem nascido ainda? Se tratava da concepção ainda da mãe. É que para Deus não existe o tempo. Aí é uma coisa muito importante de entender. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não existe. Para Deus é tudo presente. Porque o tempo é uma realidade que Deus criou. Então Deus não está sujeito ao tempo. Nós estamos. Nós somos criaturas. O tempo é uma criatura. Deus é o Criador. Para Deus não tem passado nem futuro. Por isso que Deus é onisciente. Porque para Deus tudo é agora. Então Deus pegou a morte do Cristo, que para Ele é um agora, mas que para nós ainda é ser futuro, e aplicou a sua mãe, para que ela fosse concebida no seio da sua mãe, Santa Ana, sem o pecado original. Bom, continua, Hélio. Então o concílio diz, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original, e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Essa referência que aparece aqui, DS 1573, é uma fonte de documentos da igreja que tem as atas de todos os concílios. É um Denzinger, chama Denzinger-Schonmetzer. É um compêndio de documentos da igreja. Então, a igreja nos ensina isso. Vamos lá. Em 1476, a festa da Imaculada Conceição foi incluída no calendário romano. Interessante, o dogma da Imaculada Conceição só foi proclamado em 1854, no século XIX. Mas já lá atrás, olha que coisa interessante, no século XV, 1470, já havia a festa da Imaculada no calendário da igreja. Então a igreja já acreditava. Por que o Papa colocou a questão como dogma, Papa Pio IX, em 1854? Para não ter mais nenhuma dúvida. O Papa transforma em dogma uma verdade para dizer assim, acabou a dúvida, não se discute mais. Deus revelou esta verdade, ponto final. E é tão bonito isso, gente. Já falei aqui outra ocasião, mas eu repito, 4 anos depois, Nossa Senhora começou a aparecer em Lourdes. Veja, o Papa proclamou o dogma em 1854. Vou escrever aqui no quadro para você guardar bem. Ó, 1854, Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. 1858, 4 anos depois, Nossa Senhora começou a aparecer em Lourdes, lá na gruta de Marsabielle, né? Para aquela menina, Bernadette Soubirous, que era uma camponesazinha de 10 anos de idade, que não falava nem o francês. Ela falava um dialeto da região. Né? Você sabe que na Europa tem muitos dialetos. Né? E Nossa Senhora pediu para Bernadette o seguinte, olha, vá lá ao padre, o padre se chamava Pomerali, e peça ao padre para construir uma capelinha aqui, que daqui eu quero distribuir as minhas bênçãos. Nossa Senhora gosta muito de capela, viu? O dia que você quiser agradar a Nossa Senhora, faz uma capela e coloca uma imagem dela que você vai agradar muito Nossa Senhora. Todo lugar que ela aparece, ela pede uma capela, interessante. Lá em Fátima pediu, em Lourdes pediu, né? E aí Bernadette foi lá conversar com o padre. O padre não deu nem bola para ela. Imagina uma menina camponesa, ignorante, que no francês não fala, vai lá pedir para o padre que uma senhora está aparecendo para ela, que é uma capela lá no meio do mato. O padre disse, olha, primeiro, diga para essa senhora se apresentar. Diga para ela que eu não recebo ordem de uma pessoa que não se identifica. Coitadinha da Bernadette, né? Foi lá. Oh, Nossa Senhora, o padre quer saber o nome da senhora. Né? Ela disse, tá bem, eu vou dizer meu nome para você. Mas na última aparição, quando foi na última aparição, 25 de março de 1858, ela disse, Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette, o quê? Falou em francês, Je suis, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu nada. Pensou que ela fosse dizer, eu sou Maria, mãe de Jesus. Bernadette foi embora, repetindo, para não esquecer,
para falar para o padre, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception. Quando chegou lá no padre, o nome da senhora que está aparecendo para mim, eu não sei o que quer dizer, mas ela disse isso, Je suis l'Immaculée Conception. O padre, o quê? É Imaculada? É Imaculada que há 4 anos antes, o Papa tinha proclamado como dogma de fé, e o padre acreditou, o bispo acreditou, e hoje nós temos o Santuário de Lourdes lá, que recebe 100 milhões de peregrinos, 6 milhões de peregrinos por ano. Aliás, hoje ele está inundado, né? Houve uma chuva tremenda lá na França que inundou até o santuário, né? Santuário de tantos milagres, naquela água milagrosa que brotou ali, né, de Lourdes. Então veja que coisa bonita, gente. O que a igreja tinha confirmado, né? Nossa Senhora veio, desceu do céu e veio para dizer, eu sou a Imaculada Conceição. O Papa não erra, a igreja não erra. Bom, continuando aqui, em 1570, o Papa São Pio V publicou o Novo Ofício, e em 1708, o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristandade, tornando-a obrigatória. Veja, antes da proclamação do dogma, eu quero que você note bem, que a proclamação do dogma foi aqui, ó, 1858, ó, já aqui, 1570, 1708, a igreja já tinha como festa oficial a Imaculada Conceição. Então, por que o Papa decretou como dogma? Para não ter mais dúvida entre os teólogos, entre ninguém. Acabou, a discussão chegou ao fim. Ok? Vamos lá. Em 27 de novembro de 1830, interessante essa data, um pouquinho antes aqui, ó, 1830, Nossa Senhora começou a aparecer para uma outra irmãzinha, né? Santa Catarina Labouré, na Capela das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, lá em Paris, na rua de Lubac, a da famosa medalha milagrosa, né? E Nossa Senhora apareceu para Catarina Labouré e disse, olha, ô Catarina, mande cunhar essa medalha. E apareceu ela, né? Nossa Senhora das Graças, com as mãos estendidas, as graças jorrando da mão dela, e aí apareceu em letras de ouro, circundando a medalha, aquela expressão, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, 1830, Nossa Senhora mesmo manifestou a Santa Catarina a sua Imaculada Conceição. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Então, a gente vê que é uma sequência. Aí o Papa não teve dúvida, bateu o martelo, é dogma de fé. Maria nunca teve o pecado original, nunca teve pecado pessoal. E engraçado que Santo Agostinho, no século IV, já tinha dito o seguinte. Então, o livro de Santo Agostinho sobre Nossa Senhora, das edições paulinas, muito bonito, em que Santo Agostinho diz assim, nem pense que a mãe de Cristo pudesse ter pecado, porque seria uma ofensa tremenda a Deus. Imagina a mãe de Deus ter pecado, nem pensar, nem cogite disso. Já no século IV, Santo Agostinho colocava isso. Entenderam? Ele diz, como é que pode a mãe de Deus ser escrava do demônio? Porque quem é pecador é escravo do demônio. O demônio nos escravizou pelo pecado. Cristo veio para nos libertar do pecado. Então a sua mãe nunca podia ter, né, essa deficiência, vamos dizer assim. Bom, está aí a expressão que ela pediu. Se você pegar a medalhinha de Nossa Senhora, a medalhinha milagrosa, e essa medalha fez tanto milagre, gente. Não a medalha em si, mas a devoção através da medalha. Nossa Senhora disse, cunha esta medalha, forma essa medalha, distribui, que através desta medalha, que o pessoal gosta muito de usar no pescoço, eu vou distribuir muitas medalhas. E essa medalha ficou tão famosa, que o povo francês começou a chamar de medalha milagrosa. E ficou, né, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Bom, vamos lá. O Papa Pio IX, então, na bula chamada Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, então, disse o seguinte, declaramos, pronunciamos e definimos. Quando um Papa declara um dogma, ele usa essa expressão, declaramos, pronunciamos, definimos, quer dizer, é definição, não tem erro, né? Que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, na hora da concepção,
foi por singular graça e privilégio de Deus, onipotente, em previsão dos méritos de Cristo Jesus. Olha que interessante. Por causa dos méritos de Cristo, Salvador do gênero humano, preservada, imune de toda a mancha de culpa original. Então, pelos méritos de Cristo, ela foi preservada, né? Foi revelado por Deus. Olha que interessante que o Papa disse. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas o Papa disse, foi revelado por Deus. Foi revelado como? Na tradição da igreja. A gente sabe que a igreja tem duas Bíblias. Uma Bíblia escrita e uma Bíblia não escrita. A Bíblia não escrita é a tradição. Ninguém vai encontrar o credo na Bíblia escrita. Está no credo, está na Bíblia não escrita, a tradição, né? Então o Papa disse, foi revelado por Deus, né? Portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Dogma de fé. Quando um Papa declara alguma coisa dogma de fé, ele não erra, porque é um outro dogma de fé, né? Que fala da infalibilidade do Papa quando ele proclama um dogma. Foi o dogma proclamado no Concílio Vaticano I, o dogma da infalibilidade do Papa, quando ele proclama um dogma de fé, né? Aquilo que o Cristo falou para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. É acreditar ou não acreditar, né? Vamos lá. Nossa Senhora se revelou a Santa Bernadette, Subiru, como já expliquei, na Gruta de Lourdes, desta forma: eu sou a Imaculada Conceição. Interessante, né? Nossa Senhora não... Bernadette perguntou o nome dela, ela não disse o nome, ela disse o dogma, para deixar bem caracterizado. Isso é muito interessante, né? São Bernardino de Sena, o grande São Bernardino de Sena, lá do século XV, ele dizia assim sobre Maria: antes de toda criatura fostes, ó Senhora, destinada na mente de Deus para a mãe do homem Deus, né? São Bernardino de Sena. Aqui eu coloquei algumas citações de alguns santos, grandes santos, santos doutores, para a gente ver como esses homens acreditavam nessa questão, né? Pode passar. Se não por outro motivo, ainda a citação dele, se não por outro motivo, ao menos pela honra de seu filho, que é Deus, era necessário que o Pai eterno a criasse pura de toda a mancha. Quem cita isso é no livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, que é doutor da igreja. Esse livro de Santo Afonso de Ligório é um livro que eu recomendo. É um livro lá do século XVIII, né? As Glórias de Maria, um clássico de Santo Afonso de Ligório. Ele traz essa citação. Depois, um outro doutor da igreja, Santo Anselmo, bispo, doutor da igreja, morreu em 1109, né? Ele dizia: Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, Eva veio ao mundo imaculada, sem pecado, né? Não teria podido concedê-la também a Maria? Veja que raciocínio bonito desse santo doutor. Ora, se Deus concedeu a Eva vir ao mundo imaculada, por que não podia conceder a sua mãe que viesse imaculada, né? A virgem a quem Deus resolveu dar seu filho único tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens, e fosse a maior imaginável abaixo de Deus, né? Citação também do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso, nesse livro dele, coloca várias citações de outros santos doutores, por isso que é um livro muito rico, né, que vale a pena a gente ver. Santo Agostinho, já falei, lá do ano, Santo Agostinho morreu no 430, viveu no século IV, no século V. Nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria, nem pensar, né? Por quê? E isso por respeito àquele, né, Cristo, de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Santo Agostinho faz uma reflexão muito interessante. Ele fala assim: nós não podemos escolher a nossa mãe. Eu não pude, você pôde? Não. Mas Jesus pôde. Jesus pôde escolher a mãe dele, não pôde? Pôde. E aí Santo Agostinho diz assim: bem, se você pudesse escolher sua mãe entre uma rainha e uma escrava, quem que você escolheria? A rainha.
Então vai escolher uma escrava do pecado? Não, ele escolheu a rainha, livre de todo o pecado. Esses gigantes da igreja têm umas reflexões maravilhosas, né? Pergunta São Cirilo de Jerusalém, outro doutor da igreja. Eu quero chamar a atenção de vocês que eu gosto muito desses doutores da igreja. Por quê, né? Eu já expliquei aqui, a igreja só tem 34 doutores. O que é isso? Mais de 20 mil santos canonizados. 34 são chamados de doutores. 4 mulheres e 30 homens. Por quê? Porque foram santos que penetraram profundamente nos mistérios de Deus. Doutor, né? Quem é o doutor? O doutor é aquele cara que manja do assunto, não é isso? Entende, doutor, né? em biologia, doutor em isso aqui. É o cara que... doutor da igreja. Então é Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Siena, Santa Hildegarda de Bingen, e os doutores, todo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, São Tomás de Aquino, etc. Né? São os gigantes da fé, podemos dizer assim. Então, São Cirilo de Jerusalém, que é lá do começo de Alexandria, que é lá do começo da igreja, ele foi um dos homens que participou do concílio de Éfeso, aquele concílio que disse, não, Nossa Senhora é Theotokos, é mãe de Deus. São Cirilo dizia, que arquiteto, olha que frase bonita, que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse, né? É no livro Glórias de Maria. Quer dizer, jamais Deus ia permitir, né, que o arquiteto que constrói a sua casa, ele está falando de Maria, né, que vai gerar o verbo, permitisse que fosse dominada por seu inimigo, fosse dominada pelo pecado, dominada pelo demônio, de jeito nenhum, né? Assim Deus jamais permitiu que seu inimigo tocasse naquela em que ele seria gerado o homem. Gente, vocês sabem que até os muçulmanos acreditam nisso? Os muçulmanos, no Alcorão dos muçulmanos, eles têm essa frase, a Virgem Maria, a única que não foi tocada pelo demônio. Sabiam disso? Eles têm uma profundíssima veneração por Nossa Senhora. Não acredita que é mãe de Deus, não acredita, mas eles acreditam que Nossa Senhora é virgem, a única que não foi tocada pelo demônio, está escrito no Alcorão. Porque a gente sabe que Maomé, como é que ele fez o Alcorão? Ele puxou coisa do cristianismo, do judaísmo, de outras etnias, de outras religiões, e fez o Alcorão. Maomé conhecia o cristianismo, porque ele é do ano 630, mais ou menos, né? O cristianismo já tinha 600 anos na época dele.